Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo DR. Hoje vamos falar sobre SPED fiscal. E aí pessoal chegando, Fiamma, seja bem-vinda. E aí pessoal, consegue me escutar tranquilo? Alisson, Fabi, põe aí o joinha para ficar sabendo como é que tá chegando aí o áudio para vocês, tá tudo ok? Felipe Menezes sempre aqui conosco, mais gráfica e copiadora. Todos sejam bem-vindos a mais um Papo DR. E o Papo DR de hoje vamos falar sobre SPED fiscal, os principais erros cometidos no SPED fiscal. Me conta aí qual cidade você está. Vai chamando aí o amigo, vai chamando o colega e vamos daqui a pouco. Vamos começar hoje, vai ter a participação do Josué Pereira. O Josué já está chegando aqui conosco. Mara Paula, seja bem-vinda. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Olá professor Farley, seja bem-vindo aqui conosco. Que bom a presença de vocês aqui. Então, como vocês sabem, quinzenalmente, às segundas-feiras, nós temos o nosso Papo DR. Esse papo que a gente conversa aqui sobre diversos assuntos. E hoje vamos falar justamente sobre SPED fiscal. Olá Tiago, grande abraço, chegando aqui conosco. Lavínia, seja bem-vinda. O professor já está aqui conosco, vamos conversar sobre os principais erros cometidos no SPED fiscal com o professor Josué Pereira. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. O Papo DR de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o SPED fiscal. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso Papo DR. Esse projeto, professor, a gente já vinha, antes da pandemia, fazendo conversas, um papo bem descontraído mesmo, bem informal. E cada semana, agora começamos semanalmente, agora estamos fazendo a cada 15 dias e cada Papo DR um tema diferente. E hoje, vamos estar contigo falando sobre os principais erros do SPED fiscal. Então, professor, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu fui teu aluno também, hoje somos colegas na instituição, na BSSP, mas fui teu aluno. Antes de ser professor, fui aluno teu. E quero primeiro agradecer por ter aceito esse convite e dizer assim, sempre eu começo, professor, com a seguinte pergunta. Quem é o professor Josué? Se apresenta aí para a gente. Olá, Rodrigo Dias. É um prazer estar com você, tá? Com essa live fantástica que você faz quinzenalmente. Eu fico feliz em poder contribuir um pouco com vocês aí, tá? E ouvir esse sotaque aí do Nordeste, aí da região de Sergipe, eu tô com saudade, de estar viajando para a região. Lembro muito bem, sim, da turma que você fez parte lá como aluno e hoje está muito bem contribuindo com a BSSP, dando aula para diversas capitais, diversos estados. Parabéns. Para quem não me conhece, eu sou o professor Josué Pereira, e falo aqui de São Paulo. Hoje, São Paulo, graças a Deus, está um clima agradável. Chegamos aqui a 27 graus, então a temperatura melhorou muito bem aqui, tá? E eu sou contador de formação, MBA em Gestão e Estratégia em Negócios, pela Faculdade de Informática de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário e também um mestre em Controladoria e Contabilidade pela FECAP, por onde eu dou aula, também professor da BSSP, consultor tributário à sua disposição, Dias. Seja bem-vindo mesmo. O pessoal chegando aí, o Wilson, Contastec, Contabilidade, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre os principais erros cometidos no SPED fiscal.
Quando a gente fala em SPED, já começa a dar uma dor de cabeça para algumas pessoas, né? Então, quando a gente vem logo trazendo esse cenário do digital, né? Então, agora mesmo, com a pandemia, se tornou mais, né, evidente mesmo a parte digital, mas na parte contábil, na parte fiscal, a gente já vinha há muito tempo, né, professor, trazendo justamente os documentos eletrônicos, os documentos fiscais. E aí, professor, para a gente começar aqui, vocês fiquem à vontade, o pessoal que quiser fazer pergunta, fiquem à vontade que nós vamos aqui, eu vou administrando e a gente vai conversando aqui com o professor. Professor Josué, o cenário digital mudou de forma significativa as atividades profissionais da área tributária, né? Esse cenário de obrigações acessórias, né? Houve essa mudança, né? Tem como o senhor falar um pouco contextualizar um pouco em si o SPED, né? E principalmente o SPED fiscal, né? Eu sei que tem alguns estados que começam a ter SPED fiscal para a empresa do Simples, outros estados somente para a empresa do lucro real, lucro presumido, então a gente tem várias situações aí, e aqui nós estamos com pessoas também de outros estados, não somente aqui do estado de Legal. Sergipe, né? Aham. Então, Rodrigo, é bom a gente realmente se contextualizar nesse cenário digital. E há quem diz, né, que a contabilidade chegou. Na verdade, chegou há muito tempo. Se a gente for falar do SPED, né, do cenário digital, SPED tem 13 anos. Se a gente for falar da contabilidade digital, né, claro que alcançando as micros e pequenas empresas, parece que é uma coisa nova, mas eu sou da época quando os processos foram automatizados com o sistema de gestão, os ERPs. Mas o advento do SPED propriamente dito é que transformou definitivamente tudo aquelas atividades nossas que a gente fazia nas obrigações de entrega de livro, foi transformado no digital. E a partir daí, então, passou-se então, a esse fluxo de informações a serem via web, né, via nuvem, via essa transmissão de forma automática. Nós tivemos uma evolução em termos de assinatura, né? O Brasil entrou no cenário de assinatura digital, né? A chave pública, né, passou a ter validade e isso facilitou a nossa vida. Portanto, o cenário digital mudou de forma significativa aí as atividades dos profissionais da área contábil e tributária. Nós tivemos duas grandes datas importantes, que foi uma ruptura significativa. Foi o IFRS em 2018, mas o 2017 marcou com a chegada do Sistema Público de Escrituração Digital, trazendo aí maior exposição e risco para as organizações, uma vez que, em tempo real, as suas operações estão já em banco de dados do ente fiscalizador. E é bem interessante, né, professor, o senhor falando isso, vem logo em mente, né, o que a gente já passou, né? Então, o pessoal está chegando aqui, grande abraço, está chegando aqui Confiança, Contabilidade, Marianita, gestora lá do Sebrae aqui conosco também, seja bem-vinda. Nídia Kides, Elivânia, que foi minha aluna lá no Senac, quando eu comecei minha vida profissional na parte de treinamento, então foi justamente no Senac, que está sempre aqui acompanhando. Não vamos fazer conta não, foi antes do SPED, que ela foi minha aluna, certo? Então não vamos fazer conta aqui quanto tempo tem que a gente está nesse trabalho de ensino, né? Então, eu lembro muito, professor, logo no início, um dos treinamentos que o pessoal pediu para que nós fizéssemos, que era emissão de nota fiscal. Aí dizia bem assim, não, eu quero fazer o treinamento de emissão de nota fiscal eletrônica. E para poder a gente conversar um pouco, chegar a lançar esse treinamento, eu teve várias conversas, porque eu queria entender o que é que eles queriam aprender para emitir a nota fiscal eletrônica, porque a nota fiscal eletrônica, naquela época, logo quando se surgiu, hoje não que se tem tanto mais detalhes, né? Basicamente se cobrava o que se era obrigatório da manual. Então, aí eu fazia muitas perguntas. Não, o que eu vou ensinar no curso de nota fiscal eletrônica se é somente a forma de entrega que está sendo diferente? Aí foi quando a gente conversa, não, é porque agora tem um tal do CFOP. Não, mas CFOP sempre tinha que ser preenchido. Mas tem um código de CFOP. Não, mas sempre tinha que ser preenchido. Só que como era manual, nem sempre todo mundo preenchia, né? E nem sempre tinha um fisco na sua porta para estar conferindo isso, né? E aí quando vem com o advento dos documentos digitais, isso se tornou
né, a regra, né, e não como se usava muito. Não sei se o senhor passou por isso também. Na verdade, tudo se iniciou com documentações fiscais, né? Então, o projeto, ele transforma... Porque, na verdade, nos documentos é o chamado nascedouro do fato gerador, seja ICMS, IPI, principalmente é por meio de embasamento de documento fiscal. Posteriormente, a gente tem aí outros tributos que flutuam meio a meio, que é as contribuições PIS e COFINS, mas, propriamente dito, IPI e ICMS é muito forte em documentação fiscal. Para isso, para ter, então, o fato gerador consumado, precisaria ter essa obrigação acessória, que é a nota fiscal eletrônica. É claro que foi a primeira, a pioneira, 2018 também, concomitante com contabilidade, foi assim uma coisa assim extraordinária, porque na verdade sumiu o papel e aí a gente é muito cartoon, né? A gente precisa de documento para comprovar, a gente sentiu uma falta de tal sorte que o fisco falou, não, então vamos deixar o DANF aí para eles não sentir tanta falta assim. E aí sim, você disse bem, aí o detalhamento de campos passou a ser mais rígido, mais no detalhe. E isso também repercutiu também nos livros fiscais. Né, com certeza, né? E assim, é bem interessante quando a gente vai trabalhar lá no SPED, principalmente o fiscal que nós estamos conversando nesse momento, é assim, que não basta somente preencher, né? Não basta mandar informação, né? Então, essa mudança, nós temos uma das preocupações que eu gosto muito de trazer, é que houve o avanço, mas é muito importante ter a qualidade dessa informação, né, professor? Então, assim, nós temos a questão de riscos fiscais, a conformidade tributária, se fica bem latente, né, quando a gente começa a dar informação para o fisco, e será que essa informação está indo correto? Então, são coisas, tem aquele famoso mando zerado, né? Eu acho que o senhor nunca escutou falar desse negócio, né? Manda para cumprir o prazo, aí manda de qualquer jeito, e depois eu retifico, né? O que você falou tem realmente muito sentido quando você tira os livros do seu armário. Antigamente ficava no nosso armário e agora não é mais no nosso armário, quase em tempo real. Inclusive, notas fiscais eletrônicas mostra isso, mas de forma mensal a gente está remetendo essa quantidade de informações para o fisco. Então, logo, não fica mais no nosso armário. Então, já está na base de dados do fisco. Sendo assim, a exposição de fato é maior. E aí, o que está em jogo hoje, Rodrigo, é a qualidade da informação propriamente dita. Agora, cenário de enviar em branco, tal, realmente é uma coisa, vamos dizer assim, muito do passado, porque cada vez mais os entes fiscalizadores passaram a ter uma percepção muito mais rápida do seu contribuinte, sem necessidade, é claro, de fazer aquela diligência fiscal. Logo, os mecanismos eletrônicos já possibilitam o fiscal identificar uma irregularidade e aí sim notificar os contribuintes. E é bem interessante. O pessoal chegando aqui, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Como vocês sabem, quinzenalmente nós temos aqui às 20h38 na Dias Rosa. E o pessoal está chegando aqui, Juan, contador, Asconte, Dona Salete sempre está aqui conosco também. Lili Dantas, né? Todos bem-vindos, né? Então, justamente, quando a gente fala em SPED fiscal, eu gosto muito de dizer o seguinte, a gente precisa arrumar um pouco a casa, né? Arrumar um pouco internamente, né? Então, quando a gente vai, desde os documentos fiscais de entrada, de saída, não é lançar de qualquer jeito. Então, é bem interessante. Eu gosto muito de falar, né, professor? O senhor tem muita experiência nessa parte fiscal. Eu vou aproveitar e dizer assim, desse tempo de experiência que o senhor tem, qual foi o maior erro, que eu vou dizer, mais comum que o senhor tem visto referente à SPED fiscal? Na verdade, há um conjunto de detalhes que precisam ser observados, né, Rodrigo? Na verdade, é o seguinte, o fato de ter mudado para o digital, né, não significa que alterou as normas, a legislação. A legislação continua a mesma e mudou a forma de entrega. É aquilo que eu comentei. Antes estava dentro de casa, né? Então, para descobrir um erro, era preciso ter uma diligência mesmo, entrar lá.
Hoje, não. E aí, o primeiro problema identificado para a grande maioria das empresas são as adequações dos sistemas de gestão. Então, rapidamente as empresas tiveram um alto investimento e as empresas também de tecnologia ter que adequar os seus sistemas para a geração dessas informações. Só que essas informações são informações estruturadas e muito bem estruturadas. E é claro que aí a gente tem realmente como contador uma certa queixa por parte até do ente fiscalizador, porque o ente fiscalizador diz assim, eu não desenvolvo mais sistema, isso passa a ser uma responsabilidade da organização, eu quero a informação, e a informação é desse jeito. Ora, as grandes companhias que tinham já os seus sistemas de tecnologia, sistema de gestão, porque assim tem capital para investir, já vim investindo, porque quanto maior o movimento da empresa, maior a necessidade de ter um sistema de gestão. Elas foram se adequando, porém não significa sinais de compliance. Por quê? Aí vem o grande gargalo, Rodrigo. Além de sistemas deficitários, a gente tem uma legislação muito complexa, uma legislação com muitos detalhes. E isso há, sim, um grande entrave, há um grande problema para os contribuintes entregarem, de fato, uma obrigação acessória, vamos dizer assim, que seja 98%, 99% adequada. Então, a complexidade da legislação é um dos entraves. O outro são os seus sistemas de gestão, que muitos deles não atendem 100% essa legislação, uma vez que essa legislação ela é extremamente complexa. Né, é bem interessante, eu gosto muito de dizer bem o seguinte, né, professor? Quando eu estou até no dia a dia e tal, vou trabalhar, vou fazer lá o SPED fiscal, mas para que, até reforçando o que o senhor está mesmo falando, né? Para que eu possa fazer um SPED fiscal, eu tenho, no mínimo, entender da legislação de ICMS e DPI. Né? Então, perfeito. Eu preciso disso. Então, não é apertar um botão e gera lá as informações, né? E eu gosto muito de algumas situações, uma coisa bem simples mesmo, do nosso dia a dia, um bendito de um código chamado CST, né? Então, aquele primeiro, só o primeiro númerozinho do código que diz lá a origem da mercadoria, a procedência dela, nacional, importada, conteúdo de importação. Será que essa informação está sendo tratada corretamente no nosso dia a dia? Então, só aqui eu estou falando só um campo, né? O primeiro número de um campo e que se dá um desdobramento em várias outras informações que precisam ser dadas informação. E aí, aproveitando, falando sobre essa qualidade de informação, eu fiquei sabendo que foi o tema do seu mestrado, né? O seu mestrado, o tema foi justamente qualidade da informação fiscal e compliance tributário. Dá para o senhor falar um pouquinho mais dessa tese sua do mestrado, dessa informação que o senhor tem sendo pesquisador desse tema? Legal. Rodrigo, para nós que trabalhamos bastante no operacional, né? Você entra na academia e falar de obrigação acessória para os doutores da academia foi muito difícil, porque eles têm dificuldade de assimilar essa questão muito operacional, até porque são temas que talvez não daria tanta repercussão, porque de forma internacional não há tanta robustez em termos de obrigações acessórias. Então, eu já enfrentei um empecilho para conseguir, inclusive, um orientador. Porém, eu consegui, sim, um orientador muito bom que milita na área tributária. E aí ele foi muito solícito com o tema. E o tema é, de fato, medir a qualidade da informação fiscal entregue para os entes fiscalizador. Por quê? Porque era muito comum a gente dizer, será que está entregando qualidade? Será que não está? E aquilo que a gente fala, quando não tem pesquisa, fica no achismo, né? Então, uma pesquisa que foi feita com 100 organizações e 286 estabelecimentos, né? Ela foi benéfica nesse sentido, ela trouxe alguns insights de que ainda após 12 anos de entrega das obrigações acessórias, empresas enfrentam dificuldade na qualidade da informação. E aí vem realmente essa grande tônica, né? Não basta entregar. A declaração ela precisa estar revestida de qualidades. Então, a pesquisa ela buscou o que é uma qualidade da informação com
uma construção teórica internacional, claro, porque qualidade da informação vale para as demonstrações financeiras e todas aquelas demonstrações de forma pública. Trazendo esse conceito para as obrigações acessórias, a gente fez aí um cruzamento com uma norma hoje no estado de São Paulo, e certamente outros estados estão aderindo, que é a norma de compliance, chamada conformidade. O que é conformidade? Então, a gente fez esse cruzamento e, é claro, a pesquisa trouxe achados importantes. Ainda assim, muitas empresas recebem notificações, né, na casa aí de 10% dos entrevistados alegaram que tem e recebe notificações. Interessante, cerca de 20% das empresas já foram autuadas em cima das obrigações acessórias. São números ainda assustadores e mostrando que o fisco realmente está atento por erros nas obrigações acessórias que, lamentavelmente, expõem a organização a uma retificação, a um retrabalho, a uma penalidade. Não, é bem interessante. O pessoal está chegando aqui. Cláudia, Aline, Lucas, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. O Papo DR de hoje estamos falando sobre os principais erros do SPED fiscal. Aproveitando essa deixa, professor Josué, aqui no nosso estado, aqui em Sergipe, né, então nós temos o seguinte, o fisco ele tem entrado no caminho da autorregularização e ele criou uma ferramenta aqui chamada notas fiscais não escrituradas. Então, por um determinado tempo, então não é sempre, o fisco ele envia um relatório para o contribuinte, então através do usuário e senha você consegue ter acesso a isso, então, ou então o próprio contador, onde tem todas as notas fiscais que o fisco considera que essa nota foi emitida, porque que o documento fiscal tem essa informação, e que não estão escrituradas no seu SPED, para que dá o tempo de, em vez de autuar logo, ele dá um certo tempo, geralmente é 3, 4 meses, para que o contribuinte regularize as suas declarações fiscais, para que não possa ser gerado depois uma autuação, uma notificação por esses documentos, né? Então, assim, o Estado de Sergipe ele usa muito isso, né? E é até uma questão que eu digo que é bem louvável, porque, assim, o fisco mostra que também não está ali somente para autuar, né? Então, não é o objetivo tem sido o fisco para autuar. Agora, pasme, ainda existe várias e várias empresas que passam o prazo e nunca viram nenhum relatório lá de notas fiscais não escrituradas. Pois é. Quando você comentou, Rodrigo, isso é importante, que se alguém vai fazer uma obrigação acessória, pelo menos vai precisar conhecer da chamada exação tributária, ou tributo que tem relação com essa obrigação acessória. No caso do SPED fiscal, é ICMS e o IPI, Imposto de Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte, né, e de Comunicação, somado ainda, no caso das indústrias, ao Imposto de Produto Industrializado. De certa forma, esses dois tributos eles são concomitantes no seu fato gerador, ao dar saída no produto industrializado e ao dar saída na mercadoria. Aí entra o detalhe, por isso o fisco exige. Quais documentos que devem estar escriturados no SPED fiscal? Todos os documentos que movimentam mercadoria. E aí muitas pessoas caem realmente num erro de falar, mas isso aqui é um comodato, eu não vou lançar. Isso aqui é um uso e consumo, é um copinho aqui do escritório. E às vezes engavetam de fato essa mercadoria. Às vezes um conhecimento de transporte que realmente veio dando suporte a uma mercadoria, a mercadoria é lançada e o conhecimento de transporte não. Ora, todos esses tributos que envolveram o ICMS e o IPI, todas as notas precisam estar devidamente escrituradas no livro. Inclusive, é tão sério o SPED fiscal, as notas denegadas, a numeração denegada, a numeração cancelada, a numeração inutilizada. Então, de fato, correr todas essas numerações precisam estar. A gente está falando do SPED fiscal com 2.081 campos possíveis de preenchimento. Então, não é mais aquele livro de entrada modelo 1A, nem o 2A de saída, nem modelo 9. É uma reunião, claro, é um conjunto de livros, mas a sua abrangência é muito maior do que aquilo que a gente viveu no passado. Eu já vi casos, professor, justamente quando o senhor falou assim, eu fui lembrando também, né?
de empresa que tá lá no seu operacional, a nota fiscal não gera. Uma nota fiscal de simples, de simples remessa, né? Não, essa nota fiscal de simples remessa não gera financeiro. Se não gera financeiro, eu não preciso lançar. E aí começou a engavetar. Quando foi ver, estava lá com alta de inflação enorme, quase 1.000 notas não escrituradas. Porque o pessoal do operacional pensava o seguinte: eu só lanço aqui no sistema da empresa o que vai gerar financeiro para que o financeiro possa fazer o pagamento. Né? Esquece que tem a obrigação, né, de escriturar tudo, como bem colocado pelo senhor. Né? Então, são situações, se a gente for começar a comentar aqui algumas situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí, Lúcio, Mônica, Xande, Jeane, Joel, sou Contabilidade, Ivete Dias, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR, como você sabe, quinzenalmente às 20h38, sempre com temas distintos. E hoje estamos com o professor aproveita para fazer Josué. Perguntas aí do SPED fiscal, né? Entendeu? E é bem interessante, professor. Uma das situações que eu comecei a perceber e que achei bem interessante com referente ao operacional em si, é que alguns sistemas têm lá aquelas TEIs, que a gente chama, né? Telas de entrada e saída, né? Então, assim, se você faz uma boa parametrização dessas telas, porque quem está lá no operacional, muitas vezes, não se tem tanto esse conhecimento para que se possa fazer uma classificação. Não, tem que ser CFOP, tem que ser CST, mas que você começa a fazer, né? Tem a inteligência por trás de cada código e se colocar lá a parametrização e, vou dar entrada, o usuário só vê o nome lá resumido, exemplo, compra de veículo, pronto, bota lá e por trás o próprio sistema, né, ele começa a fazer esse trabalho. E aí eu lembro de um tempo, de quando eu ministrava o curso de escrituração fiscal, e aí não era nem quando tinha começado logo o SPED, depois que veio logo o SPED, e eu percebi que algumas empresas estavam mandando o pessoal de almoxarifado para entender como funciona o SPED. Porque geralmente são eles que recebem a nota fiscal, né? Então, nesse recebimento, nessa conferência da nota, o que é que eu preciso verificar para que eu possa lançar, como eu tenho que lançar. Inclusive, eram empresas até que eram hotéis, eram restaurantes. Então, você vê a importância da empresa justamente em conhecer a parte tributária, porque se torna mais barato você treinar do que você pagar um alto depois, né? Então, são situações que a gente acaba trazendo, né? E outra coisa, só fazendo um link aí, a gente realmente está vivenciando, muitos colegas, é claro, são jovens, entrando na área tributária, e são jovens bem engajados na questão tecnológica, né? Isso é muito bem-vindo, tá? Todavia, grande parte deles, uma grande maioria, não vivenciaram a escrita fiscal no papel. Aí entra nas organizações, então somente aqui eles falam, dá um F8 aí, roda o livro aí, isso aqui é o SPED, roda e manda. E aí até você participa nos nossos cursos, inclusive, o que muitas vezes não é dado na universidade, a gente procura dar para esses alunos, uma escrita realmente no detalhe, o cara vai ter que escriturar na unha, até porque passar de campo a campo é observar o detalhamento dessa escrita e poder entender o mapeamento que é necessário, da onde vem essas informações e qual é a importância de cada informação, do NCM, da destinação da mercadoria, do SEST, enfim, como você bem disse lá, como é que chama? CST, Código de Situação Tributária. É tão complexo o ICMS, porque o cara fala assim, olha, eu preciso vender a mercadoria. Não é o suficiente. Que mercadoria? Não, minha mercadoria é de revenda. Mas vai para quem? Consumidor final ou não consumidor final? Não, é consumidor final. Mas esse consumidor final ele é contribuinte ou não contribuinte? Não, ele é contribuinte ou não contribuinte, tá? Se ele é não contribuinte, então eu vou ter um DIFAL. Se ele é contribuinte, eu posso também ter um DIFAL de responsabilidade da minha parte se o produto está na substituição tributária ou não está na substituição tributária. Então, é uma série de perguntas. Não dá para vender uma mercadoria da noite para o dia. Interessante, porque você tem muitos questionamentos a serem feitos por causa de uma legislação extremamente complexa. A origem do produto, que é o primeiro dígito do CST,
é composto lá por 8 dígitos, na verdade é 9, porque começa com 0, de 0 até 8. Na nossa época era 0, 1 e 2, né? Isso. Nacional, importado e comprado no mercado nacional. Importado, mas comprado no mercado nacional. Já não, hoje não. E por que isso, José? Por causa da complexidade da legislação, de uma alíquota que nasceu lá na Resolução 13, dos produtos importados, enfim. Então, é muito, muito interessante essa luta nossa aí. E um dos problemas que eu vejo muito, já que você está falando do CST, e aí eu acabo lembrando aqui, justamente o quê? Ah, o produto é importado, mas eu comprei dentro do Brasil. Então tem aquela questão, não, tudo bem, vem com a alíquota de 4% de ICMS. Sim, mas na hora que eu estou escriturando, eu fiz importação direta ou eu comprei esse produto importado aqui no Brasil? Então, isso gera eu vejo muita confusão, porque eu gosto muito do seguinte, né? Quando a gente está lá nos manuais dos SPED, eles dizem, o SPED ele é informado de acordo com o enfoque do contribuinte. Então, o seu, que você está dando entrada. Então, muitas vezes, o pessoal, eu já vi alguns casos que acaba pegando a nota do fornecedor e fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, não convertendo isso, né? Então, são situações É, que tem que ter esse cuidado, né? você tem muitos sistemas hoje, né, que puxam o XML do fornecedor. Claro, você tem bastante, né, a área de prestação de serviços, principalmente em micros empresas, simples nacional, vai ter os seus sistemas que vai puxar o XML e vai gerar. Ora, se não tiver um tratamento dessas informações, o SPED, pela experiência própria, vai ter, por exemplo, 40% desse SPED está com problema, porque a origem do produto não foi convertida no ponto de vista do adquirente, o código, por exemplo, do cliente, às vezes ele vai mudando constantemente, e mais, o produto, o próprio código do produto está pegando o XML do fornecedor e não é tratado no Depara. De certa forma, hoje, trabalhar sem um sistema de gestão fica impossível, porque com a chegada do controle, com a chegada do bloco G, né, que já é o CIAP, que entrou lá em 2011, e com a chegada do controle da produção do estoque, né, O então, famoso bloco K. o bloco K, fica impossível você montar um arquivo do nada sem um sistema de gestão. Eu vou dizer uma coisa para você. A nossa área de contabilidade, cada vez mais tem que pensar, e a pandemia mostrou isso, que estrutura não é nossa, não é a mandante, e o sistema de tecnologia não é mais nosso. Cabe à empresa investir no seu sistema de tecnologia, e nós, profissionais da parte intelectual, é que vai trabalhar nesses sistemas. Eu não consigo competir, né, com esse projeto Grande SPED, usando aquele sisteminha que vai ficando retrabalhando uma coisa, outro, e digo mais grandes, maioria dos contadores pode estar gerando o SPED fiscal em um sistema, a contabilidade é feita em um outro colega lá, o RH é feito no sistema, e isso ele vai ter ruído nessa informação. O que precisa é que a informação ela seja sistêmica e ela tem conexão um do departamento com o outro. Porque o que o fisco faz é fazer cruzamento de dados, se o fiscal está batendo com os dados da contabilidade, consequentemente com o SPED das contribuições, com o ECF e com o E-Social, ou com a DIRF ou os REINF, aí se eu vou falar que tudo tem as mesmas informações que vão parar no ECD, na contabilidade. Não, eu lembro muito, estou falando desse caso, professor. A gente acaba já entrando, né, em várias situações. Eu vou lá, emito a nota fiscal dizendo que foi à vista, né? E, na verdade, passou no cartão de crédito. Aí, quando vem lá, vem a informação do cartão de crédito que vendeu e você disse que foi à vista, cada entrada... Aí começa a maior confusão. Até provar que houve um preenchimento indevido de um caso desse é muito complexo. Eu já vi até vários casos, né, de que o preenchimento do documento fiscal eletrônico de forma equivocada com a realidade gerou um auto de infração dizendo que a empresa tinha vendido no cartão de crédito sem, né, nota correspondente, porque todas as notas estavam saindo como pagamento à vista. E aí, Certo. olha o problema que aconteceu aí. Até você provar, fazer uma perícia de que realmente houve um preenchimento indevido, né, muita dor de cabeça, assim,
né, nesse sentido, né? E aproveitando, professor, pela tua experiência, né, nos processos que o senhor já faz, o senhor já trabalha, né, nas organizações, nessa parte de consultoria, que é a tua especialidade, né? Eu gosto muito de dizer, quando eu tenho dúvida de SPED, ligo lá para o professor Josué, né? Então a gente acaba conversando bastante nesse sentido, né? Qual a maior dificuldade, os maiores problemas que o senhor vê na organização em si de implantar, né, um RP ou de implantar a padronização dessas informações para que sejam levadas de forma consistente para o SPED fiscal? É, na verdade, tudo que nós, quem sempre trabalhou na área fiscal, Rodrigo, tudo que a gente desejava forçar a barra das organizações, isso aqui não pode, isso aqui não pode. O SPED desenhou isso e forçou, né, de forma coerciva, dizendo é assim que tem que fazer, pronto, acabou. Porém, ainda a gente enfrenta, principalmente, eu estou com implantação de controle da produção de estoque, que é bloco K, né? E agora em 2022 entra todos os demais quinais do faturamento acima de 300 milhões. Eu estou com uma automotiva, né? Estou montando aqui, ainda já está mandando, mas a gente está calibrando a ferramenta. Estou com outros segmentos fazendo implementação de controle da produção do estoque. Mas não é só isso. Desde lá do começo, um problema que a gente enfrenta primeiro, a cultura da organização, em termos de sempre fez assim. Não, mas a gente sempre faturou antes de chegar ao estoque. Então, é uma série de coisas. O estoque sempre fiz ajuste, né? E isso é um impacto muito forte, de tal sorte que a questão cultural, organização cultural, ele precisa vir dos gestores, do dono do empreendimento, e aí para mudar a cultura não tem sido fácil. Então, esse é um problema, viu, de implementação de sistemas, de gestão. E quando se trata de sistema de gestão, se é gerir, é controle. E controle dói, controle ele tenta regrar você. Às vezes, eu quero vender, mas não tem estoque, você não vende, amigo. Mas não tem jeito, não tem jeito. Eu quero vender aqui para Sergipe, mas eu quero entregar lá em São Paulo, né? Mas não é tão simples assim. Eu emito a nota para aqui, eu mando a transportar. Não, então muita coisa em termos de processo precisa ser revisto. E ainda, digo mais, você pode estar gerando um SPED tranquilo, mas o processo da organização está falho. Está saindo mercadoria sem nota, mercadoria está sendo descartada sem o devido estorno. Então, há uma série de coisas. Eu sempre digo que a essência sobrepõe a forma. Eu até digo que realmente fazer uma contabilidade distante, sem conhecer a operação da organização, é muito complicado, é muito arriscado. Por isso, a cultura, o sistema de gestão, como eu disse para vocês, também é muito relevante nesse processo, que faz com que a gente comece a alinhar a qualidade dessa informação entregue ao ente fiscalizador. A minha experiência com essas grandes organizações foi, primeiro, encontrar realmente um braço forte em termos de gestão, dizer é isso mesmo que vai acontecer, tem que fazer. A área de TI pode, mas isso é muito difícil, mas quem manda é a lei, não é o contador, não é a tecnologia, a lei é que está exigindo, então a gente tem que adequar a norma tributária, até porque o lema, a palavra agora é compliance. Compliance é atender às normas vigentes de legislação. Por isso é muito difícil culturalmente e sistema de gestão para a gente trazer aí uma boa informação para o ente fiscalizador. E aproveitando, já que o senhor está falando ente de gestão, falando justamente de desenvolvimento de gestão, a cultura em si, nesse tempo que o senhor já trabalha bastante, não vamos fazer conta não, né, professor? Vamos fazer conta quanto tempo não. Mas assim, quais os registros, quais os temas que mais o senhor percebe que tem gerado dor de cabeça à equipe contábil, à equipe fiscal, dentro da empresa em si, para que haja essa adequação, essa conformidade, esse compliance? Tá. Excelente pergunta, Rodrigo. E os seus colegas, todos os nossos colegas profissionais que estão aí,
nos acompanhando, preste muita atenção, tá? O que eu vou falar. A minha atividade, inclusive, é de consultoria em grandes organizações, tá? Eu já, claro, não vou falar o nome das organizações aqui, são empresas acima de 300 milhões, são empresas que têm RPs, têm SAP, em tudo. E empresas que estão aí já desde do início do projeto. Quando eu faço uma consultoria de implementação de alguma novidade, como, por exemplo, o bloco K, como teve o bloco G, a gente faz um diagnóstico nesses arquivos. E pasmem, senhores, o fato do PVA dizer validado com sucesso não significa exclusivamente nada em termos de compliance, né? Aquilo, poxa, validou e eu entrego. E quando a gente faz a primeira coisa, viu, Rodrigo, realmente fazer um diagnóstico nos arquivos digitais, fazendo um levantamento, uma auditoria, né? E para identificar, primeiramente, onde é que estão os gargalos na estrutura deste arquivo. Estrutura, não digo estrutura de obediência ao que está mandando o layout, eu digo em qualidade da informação. E, inicialmente, pasme, senhores, dos grandes problemas vencedores é, de fato, o cadastro do item, a forma que ele é cadastrado. Então, lá no registro 0200, cadastro do item, além de descrição, né, algumas empresas, descrições muito genéricas, que se você, profissional da sua empresa, não sabe nem dizer o que é o produto, porque está numa linguagem lá que nem ele entende, muito mais o fisco. Outros têm linguagens assim de forma genérica, item genérico. Não digo só isso. Quando eu vou para a destinação do item, que é 0 mercadoria para revenda, 01 insumo, 02 embalagem, 03 produto em processo, 04 produto acabado, 05 subproduto, 06 intermediário. Poxa, depois de 06 ainda tem o 07, que é o uso e consumo, 08 ativo mobilizado. Você acredita que tem um 99 lá no final? 99 é outros. A grande maioria das empresas fala, não, joga esse 99 aqui, vamos tocar a vida. Pois é, o 99, ele não é produto estocável, ele não vai sair no inventário, no bloco H, não vai sair no bloco K. Então, Rodrigo, o primeiro gargalo das organizações, e eu digo empresas que já estão mandando há muito tempo, hein? Há muito tempo, é o cadastro do item, que é o principal, é o coração, uma vez que o ICMS incide sobre mercadoria. E se a mercadoria não tiver adequada, que é a parte cadastral, nós vamos ter quase que na sua totalidade um arquivo muito comprometido. Então, primeiro, cadastro do item. E aí é onde a gente entra aquele que eu falei. Opa, tem gente aqui, ó, Ancélio, não é isso? Dizendo, opa, é por aí mesmo. Então, se não tiver um cadastramento de item de forma adequada, e a gente faz essa auditoria aqui na nossa atividade, esse dia dando uma aula para pós-graduação, SPED fiscal, aqui na instituição FECAP. FECAP também tem pós-graduação e eu dou lá compliance dos tributos indiretos, as obrigações acessórias. E aí eu estava dando realmente SPED fiscal, falando de cadastro. E eu disse, então, aí eu dedico uma parte importante sobre o cadastro do item. E quando eu discorri sobre 00, 01, 02 e tal, e a definição, um aluno ficou espantado, falou, cara, eu não sabia disso. Aí ele disse assim, olha, eu acabei de mandar o SPED aqui de São Paulo, e eu falei, então me manda esse arquivo aí, se eu não tem nenhum problema, depois eu deleto ele. Eu vou te mostrar que a maioria das empresas a gente vai achar problema. E na mesma hora ele me mandou, né, com toda a observação aí do sigilo, uma vez que eu ia excluir esse arquivo, apenas de forma didática para provar para eles que vai ter erro. E batata, Rodrigo, o arquivo dele não tinha uso e consumo, 07. Falei, peraí, mas e só tinha 00, mercadoria para revenda, mercadoria para revenda. Eu falei, será que essa empresa não teve nenhuma compra aí de produto, de uso e consumo? Eu falei, não, acho que tem sim. Vamos procurar o CFOP aqui, 1557? Vamos. Achamos lá, tem uma nota 1557. Ora, essa nota 1557, uso e consumo, tem um código. Deixa eu pegar o código. Pega o código, vai lá para o cadastro e ele está cadastrado como mercadoria para revenda.
Veja, isso é um perigo, porque mercadoria para revenda pressupõe ter estoque, pressupõe ter saída subsequente, tem que ter tributação, e aí a gente tem um problema aí seríssimo no cadastro desse. Então, esse é um dos principais, mas tem mais, né? Não, e é bem interessante, né, quando o senhor fala assim, né? Porque, ó, um exemplo bem prático aí, né? Então, quer dizer, se tá lá com mercadoria para revenda, quer dizer que eu sempre estou só estocando, né? Só vou estocando sem ter saída, né? Então Não tem saída. vai se entender o fisco de que houve saída de mercadoria sem Tem nota nota, fiscal de venda. E aí vem já que lá você não todos declara os... estoque. Então olha que quanta situação, né? Ou seja, é um único item que pode dar muita dor de cabeça mesmo, né? E aí o senhor falou... Hoje as empresas que estão implantando SPED, bloco K, se não... Desculpa, Rodrigo, acho que eu te Não, cortei, né? pode falar. Não, as empresas que estão implementando o controle da produção do estoque, se não arrumar isso, não digo isso até os distribuidores, né? Essa empresa era distribuidor, vão ter problema, vão ter notificação. E nós recebemos uma notificação numa empresa no estado da Bahia, e Bahia, como muitos estados, gostam de fazer auditoria de estoque. E foi chato, porque o contribuinte, para ter mais agilidade, quer dizer, o contribuinte, né, a empresa lá, cadastrou um item genérico e dava entrada nesse item genérico um monte de coisa, e depois saía com outro código. E essa saída com outro código caracterizava, então, compra sem nota, porque não existia essa entrada. Então, isso é muito comum, e a maioria das empresas que estão entregando K200 deveria estar atento a essa situação. Não, é um cuidado mesmo que tem que ter, né? Professor, estamos caminhando aqui para o final, mas o senhor estava falando justamente dessa parte de verificar, de trazer em si as informações necessárias, né? Se trabalhar muito isso. Qual o conselho que o senhor passa aqui para os profissionais que estão aqui conosco, né? Que estão nos assistindo agora e que aqueles que vão assistir posteriormente, que vai ficar aqui gravado também, né? De se implantar. Eu quero implantar o SPED fiscal. Eu quero trabalhar com consultoria com SPED fiscal. Qual o conselho que o senhor passa aí para o pessoal? Olha, Rodrigo Dias, você me conhece, eu tenho antes de pensar na questão de consultoria, eu tenho na veia a questão de ser profissional professor, né? A gente chega nos hotéis, e você também, e fala assim, qual é a sua profissão? Antes de Professor. falar que eu sou contador, eu digo que eu sou professor. E o professor, ele gosta de ensinar, né? E o professor, ele... Então, as mesmas atividades que eu pratico na minha atividade de consultoria, de diagnóstico, eu ensino para os alunos. Aliás, eu tenho um curso, né, de auditoria dos arquivos digitais em SPED. Nada mais é do que fazer diagnóstico, fazer um mapeamento dentro da empresa só por meio dos arquivos. Então, na verdade, eu não preciso nem sequer ir aí no estado de Sergipe, em Pernambuco, eu consigo prestar consultoria, e aí, até com Receita BX, inclusive hoje, olha que me veio aqui, hoje de manhã, eu pedi o certificado de uma empresa que eu prestei consultoria, Rodrigo, há 5 anos atrás para ela, tá? Foi quando ela ganhou um recurso da retirada do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, porque essa discussão era antiga. E as empresas que entraram com recurso, na época, tiveram trânsito em julgado, e de imediatamente o juiz falava assim, não, tira, e eu parametrizei nessa empresa todinho o CFOP. Como ela me chamou para fazer um novo trabalho, né, um outro trabalho, aí eu peguei o certificado digital. Você não acredita, eu entrei, puxei algumas notas, puxei no Receita BX, eu não preciso na empresa. Puxei lá no Receita BX o FD das contribuições, e aí eu dei uma olhada no registro C170, e aí, rapaz do céu, um monte de nota tributando o PIS e COFINS com o ICMS dentro da base de cálculo. Aí isso me assustou, que eu chamei o dono e falei, gente, você tem um monte de mercadoria que está saindo tributação de PIS e COFINS errado. Ele se espantou, mas aí eu mostrei para ele disso. Ó, tal. Então,
o que eu estou propondo, já que você comentou, né? Que os profissionais, eles precisam ter agora habilidade no manuseio desses arquivos digitais, de tal forma, e ficar independente, viu, Rodrigo, dos sistemas de auditoria, até esses sistemas via nuvem. Por quê? Porque ele não conhece a sua operação. Quem conhece a operação mesmo é o contador. Então, eu sempre digo, e eu ensino, e eu tenho esse curso, né, de auditoria dos arquivos digitais, SPED, por meio do Excel, por onde eu trabalho também. Eu faço auditoria do controle da produção de estoque, que inclusive eu vou ter uma live junto com o Jorge Campos, vou ensinar na prática agora no dia 12, hoje é dia 9, acho que vai ser quinta-feira, uma live de como auditar o estoque no SPED fiscal, utilizando uma única fórmula do Excel. Uma única forma, você pega o seu SPED fiscal e audita ele inteirinho. O quê? O estoque. Então, esse conhecimento, e atira a primeira pedra quem não usa um Excelzão lá na empresa, baixando um relatório e tal. Então, o meu conselho, já que você comentou, é que o profissional da contabilidade hoje consiga realmente manusear com maior tranquilidade esses arquivos digitais para certificá-los. E aí certificar é campo a campo, olhar detalhe, olhar movimento. Então hoje, como eu disse para você, eu peguei um Dunphy e batendo o olho no Dunphy, né? Eu falei, cara, eu vou baixar esse Dunphy, está que tá com problema. E dito e feito, está com problema. E aí a empresa falou assim, Josué, eu vou precisar que você faça a revisão desde quando você fez até agora de todas as declarações. Eu falei, sim, senhor. Estamos aqui Pois para não, isso. né? O senhor que manda, né? Não, e até aproveitando, né? Como tu falou, como eu falei do trabalho da perícia que a gente acabou fazendo, que eu acabei fazendo, foi justamente utilizando os arquivos do SPED no Excel, né? Baixando lá, Sim, verificando, né? Porque você tem lá, você, através do Excel, é uma ferramenta poderosíssima, né? E justamente esse treinamento teu, professor, vai ser online, vai ser, como é que vai funcionar? Fala mais um pouquinho aí pra rapaz, você gente como é que vai acredita que ser. enquanto você está falando, foi um link aí, você entendeu? Foi um link para o portal aí, sabe? Da JP Associados. Quem se interessar, você está me ouvindo, Rodrigo? Sim, 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 Ah, tá tranquilo. bom. Eu tô com duas telas, é que a outra está com delay. Um pouquinho. Então, eu te mandei um link aí, mas você tem aí um timaço aí de profissionais que te acompanham. Se tiver interesse, é só fazer acesso lá, porque esse curso ele está para o final do mês, se eu não me falha a memória, dia 20. Não me lembro agora. É uma única, cada mês só tem um só, tá? Ele tem um limite, né, de inscritos. Por quê? Porque como você vai ensinar fórmula, você vai ensinar a pessoa a fazer. Esse negócio de entregar a planilha pronta, viu, Rodrigo? Isso aí é furada, porque amanhã ou depois a nossa legislação muda muito, muita alíquota, muda o campo, aumenta. Não, o profissional é que aprende a fazer ele mesmo. Sozinho ele vai fazer, e isso ele vai ter um ganho na área de auditoria, na área de consultoria das empresas que ele atua e, porventura, tiver fazer levantamento de crédito. Por exemplo, nessa semana mesmo a gente vai ter um curso dessa retificação do PIS e COFINS, fazendo só pelo Excel, nem necessidade, amigo, de entrar no sistema. Você muda a base de cálculo lá no Excel, você muda o PIS e COFINS e volta para o TXT e retifica a FD das contas. Coisa de louco. Eu já sei que eu tava olhando aqui o seu site, vai ser dia 21/8, né? Então, dia 21/8, das 9 às 18. Eu vou me É isso inscrever aí. também nesse curso, viu, professor? Eu vou fazer esse curso também, né? Você Porque precisa. sempre, né? Então, o Excel é uma ferramenta poderosíssima, né? A gente sabe muito bem. Eu gosto muito de dizer o seguinte, principalmente quando a gente está trabalhando com a consultoria financeira, o Excel serve justamente para poder usar como ferramenta de relatórios, ferramenta de verificar realmente várias e várias situações que a gente acaba tendo no nosso dia a dia. Professor, sempre no final a gente tira a nossa foto. Deixa eu só tirar aqui o comentário rapidinho, para poder a gente tirar a nossa foto, postar aí nas redes sociais. Deixa eu colocar aqui. Aí eu peço, pessoal, vocês tirem a foto também, vocês marcam o professor, né? Já sabe aí, já tem um arroba aí do professor.
E chegando aqui ao nosso final, professor, eu quero te pedir para o senhor fazer as nossas considerações finais e desde já, muito obrigado por essa participação, né, por estar sempre solícito, né, quando a gente está, né, faz esse convite para ti, professor. Tá bom. Rodrigo, cara, muito obrigado pelo seu convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande aí. A gente tem transitado aí para a região do Nordeste, Pernambuco, e falar em Pernambuco, que acabou de implementar o SPED fiscal. Que dificuldade os nossos colegas estão enfrentando lá, mas transitar aí por Sergipe, Bahia, e ir para cima lá, Alagoas, Terra Boa, é sempre um prazer. E agora, nesse período de pandemia, conversando com você aí, revendo você e esse pessoal que atua aí na região, é um prazer muito grande. Então, meu muito obrigado, tá? A nossa área é uma área desafiadora e não vai ter reforma tributária que simplifique isso aí do jeito que o executivo está tratando aí as reformas tributárias fatiadas. Se falou fatiada sem PEC, sem proposta de emenda constitucional, Rodrigo, pode esquecer, nós vamos continuar trabalhando muito. Vai mesmo. E como? É isso mesmo, né? E que logo, logo, né, a gente volta, porque eu ainda não estou no presencial, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro muito dos nossos encontros aí, que a gente tem, conversar, a gente se encontrou várias vezes, né, no aeroporto de Recife, né? Então também a gente está já muitas vezes. Inclusive, nós fizemos até treinamento junto, né? Para o CRC Pernambuco. CRC Pernambuco, Pernambuco, a foi. gente foi, entendeu? Foi Saudade uma aí experiência. saudade da terra aí, quando a gente teve aquele curso lá e só atravessar a rua e ir pro shopping lá, né? O shopping aí de Sergipe. Isso mesmo, viu? Mas muito obrigado mesmo, professor. Um grande abraço, pessoal. E como vocês sabem, o próximo Papo DR daqui a 15 dias, mas nas quintas-feiras a gente tem o Hora DR e no sábado nós temos o Apoie Sonhos e Projetos. Professor, o projeto Apoie Sonhos e Projetos é um projeto que foi desenvolvido, né? Minha esposa, a Michelle, ela já fazia isso no seu perfil pessoal, ela resolveu trazer para o nosso profissional, que é você, empreendedor, que quiser contar a sua história, contar o seu sonho, o seu projeto, manda o direct para a gente, que aos sábados a Michelle conta a sua história, faz a divulgação no seu arroba, porque o nosso projeto é justamente apoiar você em empreendedor. Então, todos os sábados nós temos também o Apoie Sonhos e Projetos. Muito obrigado, professor. Ô, Muito Rodrigo, obrigado, pessoal. Oi. se você tiver os seus colegas aí, fala, Rodrigo, acompanhei a sua live lá e eu mando o professor dar aquele descontão. E aí, é claro que é amigo do Rodrigo, a gente vai trabalhar esse desconto, tá bom? Pronto, ok. Então, cita lá que esteve conosco aqui na live que o professor vai passar um desconto aí para vocês, certo? Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.